Então vamos lá, pessoal, agora vamos começar a resolução da prova do concurso do Banco do Brasil de 2018 e aí você vai ver realmente começar a se materializar aquela teoria que nós desenvolvemos e também vai sentir aí como que a Sesgran-Rio ou o que o banco e a Sesgran-Rio espera do candidato. Então vamos ver aqui que em geral é uma prova. É um estilo de questão bem exigente, né? Muito longe daquelas questões de nível médio, que muitas vezes querem apenas ali um cálculo, a resolução de uma conta rápida. Você vai ver que o estilo de cobrança da Sesgran-Rio é realmente aí para um profissional da área de TI, um profissional da área de ciências exatas, um concurso bem exigente. Por isso aí estamos aqui trabalhando a sua preparação. Bom, então nós temos aqui a primeira questão da prova do concurso do Banco do Brasil de 2018, que dizia o seguinte, olha só, a tabela a seguir mostra a distribuição de pontos obtidos por um cliente em um programa de fidelidade oferecido por uma empresa. Então nós temos aqui as pontuações obtidas e as frequências absolutas de cada pontuação. Então ele diz o seguinte, olha só, a mediana da pontuação desse cliente é o valor mínimo para que ele pertença à classe de clientes especiais. Pergunta para você qual a redução máxima que o valor da maior pontuação desse cliente pode sofrer sem que ele perca a classificação de cliente especial, se todas as demais pontuações forem mantidas constantes. Então, o que acontece? Olha só, a banca vai procurar tentar confundir aqui o candidato, falando de máximo, maior, mínimo. Veja que é uma questão bem enrolada, mas nós vamos traduzir isso aqui para você. Então, primeiramente, devemos obter a mediana do conjunto de dados, porque a mediana do conjunto de dados é a menor pontuação para que ele permaneça ou para que ele seja classificado na classe de clientes especiais. Então, nós vimos o quê? Primeiro passo na obtenção da mediana, ordenar o conjunto de dados. Segundo passo na obtenção da mediana, verificar o tamanho desse conjunto de dados por meio do N. Então, olha só, nesse caso aqui, nós verificamos então que somando as frequências, nós temos o valor de N, que é o total das observações do conjunto de dados. Então, temos 1 mais 2, 3, mais 4, 7, 8, 9, mais 1, 10, mais 5, 15. Então, nós temos um N igual a 15. Ora, temos então, pela definição da mediana, que N é um número ímpar, a mediana vai ser dada pela observação central do conjunto de dados. Como é que a gente obtém essa observação central? Somamos uma unidade ao N e dividimos por 2. Ou seja, tendo os dados ordenados, a mediana vai ser, nesse caso aí, olha só, x 15 mais 1 sobre 2, vai ser, então, a oitava observação. Então, temos aqui a mediana é igual ao oitavo valor nessa série estatística. Então, esse número aqui, esse índice, entre parênteses, significa exatamente as estatísticas de ordem, como nós vimos. Ordenamos os dados em x1, x2 até o enésimo valor, o maior valor desse conjunto de dados. Nesse caso aqui, temos que a oitava observação será a observação central. Quando nós olhamos aqui, olha só, os nossos dados já vieram ordenados naturalmente. Veja que temos 1 mais 2, 3, mais 4, 7. Ou seja, olha só, a minha sétima observação é igual a 3. Então, a nossa oitava observação, olha só,
vai ser esse valor igual a 4. Portanto, olha só, a mediana é o valor igual a 4. Agora, tendo em vista o que diz o enunciado, o que acontece? Esse valor 4 é o menor valor que esse cliente pode ter para que permaneça na classe de cliente especial. Agora ele quer saber o seguinte, olha só. Quanto que eu posso mexer nesse valor aqui, que é a pontuação máxima, sem que altere a mediana do conjunto de dados? Note o seguinte, veja que se esse valor aqui fosse 8 em vez de 9, note que a nossa mediana continuaria sendo o valor x igual a 4. A frequência aqui, olha só, se tornaria 6 e, tranquilamente, nossa mediana continuaria valendo aqui o valor 4. O raciocínio, então, é exatamente esse, olha só. Note que esse valor x igual a 9, essa pontuação igual a 9, poderia ser 7. E o que acontece? A nossa mediana continuaria sendo o valor x igual a 4, exatamente pela ordenação do conjunto de dados. Quando nós ordenamos o conjunto de dados, eu posso mexer aqui nessa última observação, de tal sorte que essa ordem não mude, né? E a nossa mediana fica inalterada. Com isso, veja só, esse valor aí, x igual a 9, poderia ser o valor 6, ele poderia ser o valor 6. Essa frequência aqui, então, passaria a ser 2, e a mediana continuaria sendo 4. Note que esse valor, esse último valor, poderia ser o valor 5 e a nossa mediana continuaria sendo o valor x igual a 4. E ainda, por fim, esse valor aqui, em vez de 9, ele poderia ser igual a 4 e a nossa mediana continuaria sendo o valor igual a 4. Isso porque? Exatamente porque no cálculo da mediana nós levamos em consideração a ordenação dos dados. Então, veja que esse valor aqui já não poderia ser o valor igual a 3, porque nesse caso estaria alterando a nossa mediana. A nossa mediana passaria, então, a ser o valor igual a 3, já que o valor 3, nesse caso, seria o oitavo valor. Mas nós não queremos modificar essa mediana a fim de que o cliente continue na classe especial. Então, veja, ele fala aqui, qual a redução máxima que o valor da maior pontuação, a maior pontuação é o valor 9, pode sofrer sem que ele perca a classificação cliente especial. Então, esse valor pode ser 8, pode ser 7, pode ser 6, pode ser 5 e pode ser 4. Então, veja que o valor da maior observação pode se reduzir até 4, de tal sorte que ele pode reduzir 5 unidades sem que se altere a mediana, ou seja, sem que o cliente perca a classificação especial. Então, aí fica para nós esse exercício, né? Não somente do cálculo da mediana, veja que realmente são questões um pouco mais exigentes, não é aquele simples cálculo para se obter uma média, uma mediana, precisa realmente ter cuidado e muito raciocínio na resolução das questões do Banco do Brasil. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.